Um bilionário perde a esposa no parto e é obrigado a criar sozinho um bebê cego e frágil. Mas uma funcionária recém-contratada começa a notar algo no bebê que ninguém jamais percebeu. Que parecia uma tragédia irreversível esconde um erro médico capaz de mudar tudo. E quando ele descobre a verdade, sua vingança se torna manchete no mundo inteiro. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Maurício Vasconcelos encarava a cidade de São Paulo através das enormes janelas de sua cobertura no Morumbi. O céu cinzento refletia perfeitamente seu estado de espírito. 3 meses haviam se passado desde o acidente aéreo que levara sua esposa, Ana Luísa, quando retornava de uma conferência médica em Brasília. O jatinho particular caiu em uma região montanhosa de Goiás, não deixando sobreviventes, exceto pelo bebê que Ana Luísa carregava em seu ventre, salvo por uma cesárea de emergência realizada pelos paramédicos que chegaram rapidamente ao local. O pequeno Miguel veio ao mundo em meio a uma tragédia. Nasceu prematuro de 7 meses, em condições precárias. Sobreviveu por um milagre, diziam os médicos. Mas aparentemente esse milagre veio pela metade. Após inúmeros exames, o veredicto médico foi unânime: cegueira total. Senhor Vasconcelos, a voz de Regina, a governanta, interrompeu seus pensamentos sombrios. O Dr. Henrique está aqui para a visita semanal ao Miguel. Maurício assentiu sem se virar. O Dr. Henrique Martins era o oftalmologista pediátrico mais renomado de São Paulo. Um homem de meia idade, sempre impecável em seus ternos caros e com uma reputação inabalável no meio médico. Era ele quem havia confirmado o diagnóstico inicial e prescrito um regime rigoroso de cuidados, incluindo colírios especiais que, segundo ele, poderiam preservar a saúde ocular, mesmo na ausência de visão. Mande-o entrar. O médico adentrou o escritório com sua habitual postura confiante. Bom dia, Maurício. Como está nosso pequeno guerreiro hoje? Igual a ontem, e a todos os outros dias. A rispidez na voz do empresário era evidente. Não chora, não sorri, não reage à luz, não acompanha sons, nada. O Dr. Henrique colocou sua maleta sobre a mesa de mármore. Compreendo sua frustração, mas precisamos ser pacientes. A condição do Miguel é irreversível, já sei. Você me diz isso a cada visita. Vamos vê-lo. Maurício conduziu o médico pelo corredor amplo, decorado com obras de arte caras, que já não despertavam qualquer emoção nele. No quarto preparado para ser o mais confortável possível, o pequeno Miguel permanecia imóvel no berço. Um bebê de pele clara, cabelos castanhos e olhos azuis, herdados da mãe, que permaneciam fixos no vazio. O médico examinou o menino com movimentos mecânicos e eficientes, checando seus olhos com pequenas lanternas, testando reflexos e finalmente aplicando o colírio prescrito. Continua tudo como esperado, anunciou guardando seus instrumentos. Mantenha o regime do colírio, 3 gotas em cada olho pela manhã, ao meio-dia e à noite. É fundamental para a saúde ocular dele. E quanto aos estímulos que tenho tentado? Música, texturas diferentes, brinquedos sonoros. Nada funciona. Continue tentando, mas não alimente falsas esperanças. A lesão no nervo óptico é completa, confirmada por 3 exames diferentes. Aconselho-o a começar a aceitar a realidade, Maurício. Após a saída do médico, o empresário retornou ao quarto do filho. Por semanas, havia recusado contratar enfermeiras ou babás especializadas, dedicando todo o seu tempo ao pequeno Miguel. Sua empresa, a Vasconcelos Tech, uma das maiores do ramo de tecnologia do país, estava sendo gerida remotamente, com decisões mínimas e apenas as estritamente necessárias. A mansão, que antes recebia festas e reuniões de negócios, agora era um lugar silencioso e sombrio, quase um mausoléu. Os funcionários andavam pelas dependências com passos suaves e vozes baixas, como se temessem perturbar o luto que impregnava cada cômodo. Senhor? Regina apareceu novamente. Sobre a nova funcionária que comentei. Que funcionária? Maurício perguntou sem tirar os olhos do filho. A moça para auxiliar nos serviços internos. Lembra que Maria se aposentou o mês passado? Precisamos de alguém para substituí-la. Maurício acenou distraidamente.
Tanto faz. Contrate quem você achar melhor. Ela chegará amanhã. Chama-se Débora Santos. Parece ser uma moça muito dedicada. No dia seguinte, enquanto Maurício tentava sem sucesso fazer Miguel reagir a um brinquedo musical, ouviu batidas suaves na porta do quarto. Regina entrou, acompanhada de uma jovem de aproximadamente 30 anos, estatura média, pele morena e cabelos negros presos em um coque simples. Senhor Vasconcelos, esta é Débora Santos. A mulher fez uma leve mesura com a cabeça. Bom dia, senhor. Havia algo em seu semblante que captou a atenção de Maurício. Uma tristeza profunda, controlada mas presente nos olhos castanhos. Não era o tipo de olhar servil que esperava de uma funcionária, mas de alguém que carregava sua própria dor. Regina já deve ter explicado suas funções, disse ele, voltando a atenção para Miguel. Minha única exigência é que respeite o silêncio desta casa. Compreendo, senhor. Nos dias que seguiram, Débora cumpriu suas tarefas com eficiência e discrição. Maurício mal notava sua presença pela casa, exceto quando a encontrava ocasionalmente nos corredores ou na cozinha. Ela sempre cumprimentava com educação e seguia seu caminho. Uma semana após sua chegada, Maurício a surpreendeu olhando para Miguel através da porta entreaberta do quarto. Algum problema? Perguntou, fazendo-a sobressaltar-se. Perdoe-me, senhor. Não queria intrometer-me. Ela hesitou. É que ele me lembra meu filho. Havia algo na maneira como ela pronunciou aquelas palavras que provocou uma conexão instantânea. Você tem um filho? Uma sombra cruzou o rosto de Débora. Tinha. Luiz Eduardo, ele partiu há 6 meses. Tinha apenas 3 meses de idade. Maurício sentiu uma empatia inesperada. Ali estava alguém que compreendia, mesmo que parcialmente, sua dor. Sinto muito. Ela assentiu. Eu também sinto pelo senhor e pelo pequeno Miguel. Regina me contou sobre sua condição. Houve um momento de silêncio compartilhado, o tipo de silêncio que apenas pessoas que conheceram perdas profundas conseguem compreender verdadeiramente. Posso perguntar algo, senhor? Débora finalmente quebrou o silêncio. Esse diagnóstico, ele foi confirmado por mais de um médico? Pelos melhores do país. Por que a pergunta? Ela desviou o olhar. Por nada específico. É só que, na vida, às vezes aceitamos verdades que não são tão absolutas quanto parecem. Antes que Maurício pudesse questionar o sentido enigmático daquelas palavras, o telefone tocou. Era de sua empresa. Um assunto urgente que exigia sua atenção imediata. Quando voltou a procurar por Débora, ela já havia retornado a seus afazeres, deixando no ar apenas o eco daquele comentário intrigante. Naquela noite, deitado em sua cama king size, Maurício refletiu sobre as palavras da nova funcionária. Haveria alguma possibilidade, mesmo que remota, de que os médicos estivessem enganados? Seria apenas o desespero de um pai buscando um fio de esperança onde não existia nenhum? O som do interfone interrompeu seus pensamentos. Era Regina, informando que o Dr. Henrique havia ligado para confirmar sua visita no dia seguinte e para lembrar da importância de não falhar com a medicação noturna de Miguel Maurício. Levantou-se e foi até o quarto do filho. O bebê estava deitado, imóvel como sempre, olhando para o nada com aqueles olhos azuis que pareciam nunca piscar. Seguindo a rotina estabelecida, pegou o frasco de colírio da mesa de cabeceira e aplicou as 3 gotas em cada olho do menino. Enquanto observava o filho após a medicação, não pôde deixar de pensar se estava realmente fazendo tudo o que podia por ele. A mansão, antes cheia de vida e de sonhos para o futuro, agora parecia uma prisão de tristeza e resignação. Vamos encontrar um caminho, filho, sussurrou, acariciando suavemente o rosto de Miguel. De alguma forma vamos encontrar. Na manhã seguinte, Débora iniciou suas tarefas domésticas mais cedo que o habitual. Enquanto limpava os corredores da mansão, seus pensamentos permaneciam fixos no pequeno Miguel. Havia algo no comportamento do bebê que a intrigava profundamente, algo que ia além do diagnóstico de cegueira. Durante os anos em que trabalhou como auxiliar de enfermagem em uma creche no subúrbio de São Paulo, antes de se dedicar exclusivamente ao seu filho, Luiz Eduardo, Débora havia convivido com 2 crianças com deficiência visual. Recordava-se bem de seus comportamentos, a forma como reagiam aos sons, como expressavam emoções, como buscavam contato.
Miguel era diferente. Sua imobilidade, seu olhar perdido, a ausência total de curiosidade, tudo isso parecia indicar algo além da cegueira. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Era o Dr. Henrique chegando para sua visita programada. Regina o conduziu até o escritório de Maurício, e Débora aproveitou para se aproximar discretamente da porta, fingindo limpar um vaso próximo. A conversa entre o empresário e o médico chegava em fragmentos. Evolução mínima, como esperado, dizia o Dr. Henrique em tom clínico. Mas deveria haver alguma reação a sons, pelo menos, argumentava Maurício, com uma nota de desespero na voz. Cada caso é único. O trauma do nascimento, nas circunstâncias que ocorreram, pode ter causado... Débora afastou-se quando percebeu Regina se aproximando pelo corredor. Não queria ser pega bisbilhotando, especialmente em seus primeiros dias de trabalho. Mas algo naquela conversa a incomodava profundamente. Mais tarde, enquanto organizava a despensa, ouviu Regina chamar. Débora, poderia levar estas toalhas limpas para o quarto do bebê? O Sr. Vasconcelos saiu para uma reunião de emergência na empresa e pediu para verificarmos Miguel de hora em hora. Claro, senhora. Aquela era a oportunidade que Débora esperava. Entrou silenciosamente no quarto onde Miguel estava. O ambiente era impecavelmente decorado, com móveis de design exclusivo, paredes em tons suaves e uma variedade impressionante de brinquedos educativos, muitos deles ainda nas embalagens. Um quarto que revelava tanto o poder aquisitivo do pai quanto sua busca desesperada por qualquer coisa que pudesse estimular o filho. Miguel estava deitado no berço, de barriga para cima, com os olhos fixos no teto. Débora se aproximou lentamente, colocando as toalhas sobre uma poltrona próxima. Em vez de sair, aproximou-se do berço. "Oi, Miguel", sussurrou suavemente. "Sou eu, Débora." Como esperado, não houve resposta. Nenhum movimento, nenhum piscar diferente. Nada que indicasse que o bebê havia percebido sua presença. Movida por um instinto que não sabia explicar, Débora estendeu a mão e passou levemente o dedo pela face do menino. Nenhuma reação. Foi então que notou sobre a cômoda o frasco de colírio que o médico prescrevera. Com cuidado, pegou-o para examinar. O rótulo estava parcialmente desgastado, dificultando a leitura de alguns dos componentes. A data de validade, no entanto, era perfeitamente visível. O medicamento havia vencido há quase um mês. Um médico renomado como o Dr. Henrique receitando um colírio vencido? Murmurou para si mesma, intrigada. Guardou o frasco exatamente como estava e continuou observando Miguel. Segundo Regina, o bebê havia acabado de receber sua dose do meio-dia, aplicada pelo próprio pai antes de sair. Débora sabia, por sua experiência, que colírios típicos para umidificação ocular costumavam ter efeito quase imediato. Mas e se aquele não fosse um colírio comum? Uma ideia começou a se formar em sua mente, mas precisaria de mais observações para confirmá-la. Decidiu que voltaria mais tarde, quando o efeito do colírio possivelmente estivesse diminuindo. Durante o restante da tarde, Débora completou suas tarefas com eficiência, mas sua mente estava dividida. A cada oportunidade passava pelo quarto de Miguel, observando-o brevemente. Nas primeiras horas após a aplicação do colírio, o bebê permaneceu absolutamente imóvel. Por volta das 4 da tarde, no entanto, Débora notou algo sutil. Os dedos de Miguel se moveram levemente quando um raio de sol, entrando pela fresta da cortina, atingiu seu rosto. Era quase imperceptível, mas estava lá, uma reação. Quando Maurício retornou no início da noite, encontrou Débora saindo do quarto de seu filho. "Algum problema?" Perguntou com a desconfiança natural de quem não estava acostumado a ver funcionários naquela área da casa. "Não, senhor." Regina pediu que verificasse o bebê periodicamente. "Acabei de trocar a fralda dele." Maurício assentiu, sua expressão suavizando-se levemente. "Obrigado. Tem sido difícil." "Imagino, senhor." Débora hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Se me permite uma sugestão, talvez um banho morno ajude a relaxá-lo antes de dormir. Eu costumava fazer isso com meu Luiz Eduardo." Um lampejo de dor cruzou o rosto de Maurício ao ouvir a menção do filho que Débora perdera. "Acho que podemos tentar."
Posso preparar tudo, se o senhor quiser. Meia hora depois, Débora havia enchido a pequena banheira no quarto de Miguel com água morna. Com a permissão de Maurício, foi ela quem desvestiu cuidadosamente o bebê e o colocou na água. Segure-o assim, instruiu, mostrando a Maurício como apoiar a cabeça e o corpo do filho. A água deve dar-lhe uma sensação de segurança, como no útero. Enquanto Maurício segurava Miguel, Débora começou a passar suavemente uma esponja pelo corpo do bebê, cantarolando baixinho uma canção de ninar. O empresário observava cada movimento com atenção, como se tentasse memorizar o procedimento para repeti-lo sozinho no futuro. Foi durante esse momento tranquilo que aconteceu. Uma pequena quantidade de espuma tocou a região dos olhos de Miguel e, para espanto de ambos, o bebê piscou. Não apenas isso, mas seu rosto se contraiu levemente como se reagisse à sensação. Viu isso? Débora exclamou, incapaz de conter a excitação. Ele piscou. Maurício respondeu incrédulo. É um reflexo normal, Débora explicou, tentando conter a própria empolgação para não criar falsas esperanças. Mesmo pessoas com cegueira total têm reflexos oculares preservados. Mas em sua mente as peças começavam a se encaixar. A espuma havia feito o que a luz não conseguira, provocar uma reação. E se o problema não fosse no nervo óptico, como diagnosticado? E se fosse algo relacionado àquele colírio de rótulo desgastado e data vencida? Após o banho, Débora envolveu Miguel em uma toalha macia e o entregou ao pai. Para sua surpresa, o bebê emitiu um som gutural, algo entre um grunhido e um suspiro de satisfação. Ele fez um som, Maurício comentou, o semblante iluminando-se por um instante. Bebês fazem esses sons espontaneamente, Débora respondeu cautelosa. Mas é sempre um bom sinal de conforto. Depois que Maurício vestiu o filho com o pijama e o colocou no berço, Débora notou que ele não aplicou o colírio noturno. Quando questionado sobre isso, o empresário explicou. O Dr. Henrique ligou hoje cedo. Disse que podemos reduzir para 2 aplicações diárias a partir de agora. Manhã e tarde apenas. Aquela mudança repentina na prescrição apenas aumentou as suspeitas de Débora. Por que reduzir a dosagem justamente quando o bebê começava a mostrar sinais, ainda que mínimos, de reatividade? Entendo, respondeu simplesmente. Naquela noite, após terminar seu turno, Débora não foi diretamente para o pequeno apartamento que alugara no bairro da Lapa. Em vez disso, dirigiu-se à biblioteca municipal, que ficava aberta até tarde. Sentou-se em frente a um dos computadores e começou a pesquisar sobre colírios pediátricos. A maioria dos resultados tratava de medicamentos para infecções, alergias ou umidificação ocular. Nada que parecesse relevante para um caso de suposta cegueira por lesão no nervo óptico. Foi quando decidiu pesquisar os efeitos colaterais dos colírios em geral que encontrou algo interessante. Certos componentes, em concentrações específicas, podiam causar turvação temporária da visão, redução da sensibilidade à luz e, em casos raros, letargia. Letargia, repetiu baixinho. Era exatamente o que Miguel apresentava. Uma apatia, uma falta de reação que ia além do esperado para um bebê cego. Débora copiou as informações em seu caderno e saiu da biblioteca com a mente fervilhando de ideias e hipóteses. No ônibus de volta para casa, uma certeza começava a se formar. Havia algo errado com aquele colírio, com aquele diagnóstico, com toda aquela situação. E ela precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais para o pequeno Miguel. Em seu apartamento simples, onde ainda mantinha intocado o quarto que preparara para Luiz Eduardo, Débora sentou-se na beirada da cama e olhou para a foto do filho que mantinha na mesa de cabeceira. Me ajude a ver o que ninguém mais está vendo, sussurrou, acariciando o retrato. Talvez seja por isso que fui parar naquela casa. Para ajudar aquele bebê como não pude ajudar você. Com essa determinação renovada, Débora planejou seu próximo passo. Observar atentamente o padrão de comportamento de Miguel nas horas seguintes à aplicação do colírio e documentar qualquer reação, por menor que fosse. E mais importante, conseguir examinar aquele frasco misterioso mais detalhadamente. A intuição lhe dizia que estava no caminho certo, e pela primeira vez desde a perda de seu filho, Débora sentiu um propósito renovado em sua vida. Nas 2 semanas seguintes,
Débora desenvolveu um sistema discreto para monitorar as reações de Miguel. Em um pequeno caderno que mantinha escondido em seu bolso, anotava meticulosamente os horários das aplicações do colírio, o comportamento do bebê imediatamente após e as mudanças graduais que observava com o passar das horas. O padrão era inegável. Logo após receber as gotas, Miguel ficava ainda mais apático, quase letárgico. Sua respiração se tornava mais lenta. Suas poucas reações corporais desapareciam completamente. Era como se o medicamento, em vez de ajudar, estivesse sedando o bebê. Mais intrigante ainda era o que acontecia aproximadamente 4 a 5 horas após cada aplicação. Pequenos sinais de reatividade começavam a surgir. Um leve movimento dos dedos quando um som alto ocorria nas proximidades. Uma sutil contração facial quando Débora passava uma toalha úmida em seu rosto. Nada que pudesse ser considerado uma prova definitiva, mas suficiente para alimentar suas suspeitas. O banho diário tornou-se um ritual observado com atenção especial. Maurício, inicialmente hesitante, agora participava ativamente desses momentos, seguindo as orientações de Débora e notando ele próprio as pequenas mudanças no comportamento do filho. Numa tarde ensolarada, enquanto banhava Miguel, Débora deliberadamente deixou que um pouco mais de espuma se formasse na água e se aproximasse dos olhos do bebê. A reação foi mais evidente desta vez. Não apenas um piscar, mas um movimento ocular, como se tentasse acompanhar a trajetória da espuma. Um som escapou dos lábios de Miguel, algo que poderia ser interpretado como mero balbucio, mas que para Débora soou quase como uma tentativa de pronunciar mãe. Você ouviu isso? Maurício perguntou estupefato. Débora assentiu, mantendo a compostura. Bebês dessa idade começam a experimentar sons. É um bom sinal de desenvolvimento cognitivo, independentemente da visão. Após o banho, enquanto Maurício secava o filho, Débora aproveitou a oportunidade para examinar novamente o frasco do colírio que ficava na cômoda. Com mais calma desta vez, conseguiu decifrar parte do rótulo desgastado. Cloridrato de... O restante estava ilegível, mas aquele era um começo. Naquela noite, em casa, pesquisou sobre medicamentos, contendo cloridrato usados em oftalmologia. A lista era extensa, mas ao filtrar para uso pediátrico e relacionados a danos no nervo óptico, encontrou menções a um composto experimental chamado cloridrato de fenilefrina modificado, usado em alguns estudos clínicos para casos específicos de glaucoma infantil. Entre os efeitos colaterais listados estavam possível redução temporária da sensibilidade à luz, turvação da visão em doses elevadas, e o que mais chamou sua atenção, pode causar significativa redução da resposta pupilar em lactentes. No dia seguinte, Débora chegou à mansão mais cedo que o habitual. Sabia que o Dr. Henrique faria sua visita semanal e estava determinada a observar de perto a interação do médico com Miguel. Da porta entreaberta do quarto, viu quando o médico realizou o exame de rotina. Seus movimentos eram rápidos, quase mecânicos, e em nenhum momento pareceu notar ou valorizar as pequenas mudanças comportamentais que ela e Maurício haviam registrado durante a semana. Mantenha o regime atual do colírio. Débora ouviu o médico instruir Maurício. É fundamental para evitar complicações secundárias. Mas ele tem apresentado algumas reações, Maurício argumentou. Ontem, durante o banho, ele emitiu um som que parecia quase uma palavra. Dr. Henrique ajustou os óculos com impaciência. Senhor Vasconcelos, compreendo sua esperança, mas devemos ser realistas. Os exames são conclusivos. O que o senhor está interpretando como reações conscientes são apenas reflexos neurológicos básicos, independentes da visão. Débora cerrou os punhos, contendo a indignação. Como o médico podia descartar tão facilmente os sinais de progresso? Como podia estar tão certo daquele diagnóstico sombrio? Após a saída do médico, Maurício permaneceu no quarto de Miguel, sentado na beirada do berço, com uma expressão derrotada. Débora se aproximou cautelosamente. O senhor está bem? Maurício levantou o olhar, seus olhos refletindo um misto de tristeza e frustração. Por um momento, eu realmente acreditei que havia alguma esperança. E se houver? Débora perguntou,
sabendo que estava arriscando seu emprego ao desafiar abertamente o diagnóstico de um médico renomado. O que quer dizer? Débora hesitou, organizando seus pensamentos. Senhor Vasconcelos, nos últimos dias tenho observado Miguel com muito cuidado. Há um padrão no comportamento dele que não me parece condizente com cegueira total. Maurício endireitou-se subitamente interessado. Que padrão? Logo após receber o colírio, ele fica completamente apático. Mas conforme as horas passam, pequenas reações começam a surgir. Durante o banho, especialmente, ele parece mais responsivo. Isso poderia ser explicado de várias formas. Maurício ponderou, ainda cético. O calor da água, o conforto? Sim, poderia. Mas há mais. Débora respirou fundo antes de continuar. Senhor, o colírio que o Dr. Henrique prescreveu está vencido há quase 2 meses. O quê? A expressão de Maurício mudou instantaneamente para choque e indignação. E mais importante, ela continuou, não tenho certeza se esse é o medicamento adequado para a condição de Miguel. Fiz algumas pesquisas e os componentes listados podem ter efeitos que, em vez de ajudar, poderiam estar suprimindo qualquer visão residual que ele possa ter. Maurício levantou-se, passando as mãos pelo cabelo, em um gesto de agitação. Está sugerindo que o Dr. Henrique está... O quê? Tratando meu filho inadequadamente? Por quê? Qual seria o motivo? Não sei, Débora admitiu. Mas algo não está certo. E acredito que deveríamos ao menos considerar a possibilidade de buscar uma segunda opinião. Um outro especialista que não esteja relacionado ao Dr. Henrique. Maurício caminhou até a janela, observando o jardim impecavelmente cuidado da mansão. O sol da tarde iluminava as flores coloridas, criando um contraste com a atmosfera tensa dentro do quarto. Quando se virou, sua expressão havia mudado. Havia determinação onde antes existia apenas resignação. O que sugere que façamos? Primeiro, Débora começou aliviada por ter sido ouvida. Poderíamos experimentar pular uma aplicação do colírio, ver como Miguel reage nas horas seguintes. E se isso for prejudicial? O colírio já está vencido, senhor. Continuar aplicando-o poderia ser mais prejudicial do que suspendê-lo temporariamente. Além disso, podemos observá-lo constantemente e, ao menor sinal de desconforto, retomamos a medicação. Maurício ponderou por alguns instantes, o conflito interno evidente em seu rosto. Por fim, assentiu. Vamos tentar. A aplicação da tarde seria em 1 hora. Vamos pular essa dose e ver o que acontece. As próximas horas foram de vigília intensa. Débora e Maurício revezavam-se na observação de Miguel, atentos a qualquer sinal de desconforto ou mudança significativa. Regina, a governanta, lançava olhares curiosos para a dupla, mas manteve-se discreta em seus questionamentos. Por volta das 6 da tarde, o horário em que os efeitos do colírio da manhã normalmente começariam a diminuir, algo extraordinário aconteceu. Um raio de sol poente entrando pela janela incidiu diretamente sobre o rosto de Miguel, e pela primeira vez, o bebê não apenas piscou, mas virou levemente a cabeça como se buscasse a fonte daquela luz. Meu Deus! Maurício sussurrou, segurando a respiração. Você viu isso? Débora assentiu com lágrimas nos olhos. Ele está reagindo à luz, senhor Vasconcelos. Motivados por aquela pequena vitória, decidiram realizar mais um teste. Débora pegou uma das lanternas decorativas do quarto e, com muito cuidado, direcionou o feixe de luz para o lado do berço, nunca diretamente nos olhos do bebê. Miguel virou a cabeça novamente, desta vez de forma mais pronunciada, acompanhando o movimento da lanterna. Um sorriso tímido. O primeiro formou-se em seus lábios e ele emitiu um som que parecia quase uma risada. Maurício levou as mãos ao rosto, incapaz de conter a emoção. Ele pode ver, murmurou a voz embargada. Meu filho pode ver. Aquela noite foi de celebração contida e planejamento intenso. Decididos a confirmar suas suspeitas, Maurício e Débora estabeleceram um novo regime. Suspenderiam completamente o uso do colírio e documentariam cada reação de Miguel nas 48 horas seguintes. Se o Dr. Henrique ligar, direi que estou seguindo a prescrição normalmente, Maurício decidiu. Enquanto isso, buscarei outro especialista para uma avaliação independente. Conheço alguém que pode ajudar, Débora ofereceu. Dra. Fernanda Oliveira,
Ela trabalhou no Hospital das Clínicas e agora tem uma clínica especializada em oftalmologia pediátrica em Pinheiros, reconhecida por sua abordagem independente e questionadora. Maurício anotou o nome. Vou contatá-la amanhã mesmo. E Débora? Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Obrigado. Você viu o que ninguém mais conseguiu ver. Naquela noite, enquanto Maurício dormia pela primeira vez em meses, com um fio de esperança no coração, Débora permaneceu acordada em seu apartamento, revisando suas anotações e pesquisando mais sobre o cloridrato de fenilefrina modificado. As informações eram escassas, mas suficientes para confirmar suas suspeitas iniciais. Em altas doses ou uso prolongado, o composto poderia efetivamente suprimir respostas visuais, especialmente em pacientes pediátricos. Por que alguém prescreveria isso para uma criança supostamente cega? Murmurou para si mesma, enquanto os primeiros raios de sol começavam a surgir no horizonte. A resposta a essa pergunta era perturbadora demais para ser contemplada naquele momento. Mas Débora estava determinada a descobri-la, não apenas pelo bem de Miguel, mas por todas as crianças que poderiam estar recebendo o mesmo tratamento equivocado. Com o coração leve, pela primeira vez em muito tempo, ela se preparou para mais um dia na mansão dos Vasconcelos. Um dia que ela sabia poderia marcar o início de uma jornada de descobertas e esperava de redenção para o pequeno Miguel. A manhã seguinte trouxe consigo uma atmosfera completamente nova à mansão Vasconcelos. As cortinas, que por meses permaneceram semicerradas para proteger os olhos sensíveis de Miguel, agora estavam parcialmente abertas, permitindo que a luz natural iluminasse os ambientes. Maurício havia acordado antes do nascer do sol, ansioso para observar as reações do filho em um novo dia sem o colírio. Débora chegou pontualmente às 7, encontrando o empresário já no quarto de Miguel, com o bebê no colo, movendo-se lentamente de um lado para outro do cômodo. Bom dia, ela cumprimentou baixinho. Como ele passou a noite? Incrivelmente bem, Maurício respondeu com um sorriso que há muito não exibia. Acordou 2 vezes, como de costume, mas quando o peguei, Ele olhou para mim, Débora. Não tenho dúvidas. Seus olhos seguiram meu rosto. Débora aproximou-se, observando o bebê com atenção profissional. Miguel parecia mais alerta, seus olhos azuis movendo-se pelo ambiente com uma curiosidade nova. Quando ela se inclinou sobre ele, o bebê virou o rosto em sua direção e seus lábios se curvaram no que parecia ser um sorriso de reconhecimento. Bom dia, pequeno guerreiro, Débora sussurrou, e foi recompensada com um som gutural animado. Consegui marcar uma consulta com a doutora Fernanda para amanhã, Maurício informou. Ela estava hesitante em início. Até mencionei seu nome. Parece que vocês se conhecem. Débora assentiu. Trabalhamos juntas por um curto período no Hospital das Clínicas, antes de ela abrir sua própria clínica. É uma profissional excepcional e, mais importante, extremamente ética. O restante da manhã foi dedicado a pequenos experimentos para documentar o progresso de Miguel. Utilizando brinquedos coloridos e lanternas de diferentes intensidades, Maurício e Débora registraram cada reação do bebê. Como seus olhos seguiam objetos em movimento, como reagia a diferentes cores, como se virava em direção a sons. É como se estivéssemos conhecendo nosso filho pela primeira vez, Maurício comentou emocionado, enquanto assistia Miguel acompanhar com os olhos uma bola vermelha que Débora movia lentamente diante dele. Por volta das 10 da manhã, o interfone do quarto tocou. Era Regina, anunciando que o Dr. Henrique estava ao telefone. Maurício lançou um olhar preocupado para Débora antes de atender. A conversa foi breve e tensa. Sim, doutor, estamos seguindo sua prescrição. Não, nenhuma alteração significativa. Sim, compreendo a importância da regularidade. Aguardo sua visita na próxima semana, como de costume. Ao desligar, Maurício parecia perturbado. Ele insistiu na importância de não falhar nenhuma dose do colírio. Disse que poderia haver consequências graves para a saúde ocular de Miguel se o tratamento fosse interrompido. Débora franziu o senho. Isso não faz sentido. Se Miguel realmente tem uma lesão irreversível no nervo óptico, como foi diagnosticado,
Que diferença faria interromper um colírio que supostamente só serve para preservar a saúde ocular? Exatamente meu pensamento. Maurício caminhou até a janela pensativo. Há algo muito estranho nessa história toda. Enquanto Maurício se ausentava para algumas reuniões virtuais inadiáveis, Débora dedicou-se a um exame mais minucioso do quarto de Miguel. Procurava, por qualquer documentação médica, receitas ou informações adicionais sobre o tratamento prescrito. No fundo de uma gaveta da cômoda, encontrou uma pasta contendo exames e relatórios médicos. Entre os documentos, destacava-se um laudo de tomografia assinado pelo Dr. Henrique e por outro médico, Dr. Ricardo Mendes, neuroradiologista. O diagnóstico era claro e definitivo: atrofia bilateral do nervo óptico, sem possibilidade de recuperação funcional. Débora fotografou os documentos com seu celular para estudá-los com mais calma posteriormente e continuou sua busca. Foi então que encontrou em uma pequena caixa no fundo do armário outros 3 frascos do mesmo colírio, todos com datas de validade diferentes. O mais recente havia vencido há apenas uma semana. Por que manter frascos vencidos? Murmurou para si mesma, intrigada. Sua investigação foi interrompida pelo retorno de Maurício, que trazia consigo uma caixa grande e colorida. Encontrei isso no depósito, explicou ele, abrindo a caixa para revelar uma coleção de móveis e brinquedos sensoriais. Carolina havia comprado para o quarto do bebê. Achei que poderíamos usá-los agora. Os dois passaram a hora seguinte, instalando um móbile colorido sobre o berço e posicionando brinquedos estrategicamente pelo quarto. Miguel, colocado em um tapete de atividades, observava tudo com fascínio evidente, seus olhinhos movendo-se de um objeto a outro. Durante a tarde, enquanto Maurício participava de uma videoconferência importante, Débora aproveitou para fazer mais um teste crucial: o banho. Sem o efeito do colírio, as reações de Miguel à água e à espuma foram ainda mais pronunciadas. Ele não apenas piscava quando a espuma se aproximava de seus olhos, mas agora ria abertamente, acompanhando o movimento com o olhar e até mesmo estendendo as mãozinhas para tocá-la. Balbuciou ele, olhando diretamente para Débora. Sim, pequeno, é a espuma, ela respondeu com lágrimas nos olhos. Você está vendo a espuma, não está? Quando Maurício retornou e presenciou a cena, ficou tão emocionado que precisou se apoiar na porta. Ele está brincando. Débora assentiu, secando discretamente uma lágrima, e vendo cada momento disso. Após o banho, com Miguel vestido e confortavelmente instalado em seu berço, Débora compartilhou com Maurício suas descobertas da manhã. Os frascos vencidos guardados e o laudo médico assinado por 2 médicos. Precisamos confrontar esses dados com a opinião da doutora Fernanda, ela sugeriu. E também seria importante levar esses frascos para análise. Pode haver algo no conteúdo além do que está descrito no rótulo. Maurício concordou, sua expressão endurecendo com determinação. Vou solicitar uma análise completa em um laboratório independente, e dependendo do que descobrirmos, tomarei as medidas legais cabíveis. A manhã seguinte foi de preparação intensa para a consulta com a doutora Fernanda. Débora ajudou Maurício a organizar todos os documentos médicos, os frascos de colírio e um registro detalhado das observações feitas nas últimas 48 horas. A clínica da doutora Fernanda Oliveira, localizada em um prédio moderno em Pinheiros, era um contraste marcante com o consultório luxuoso e tradicional do Dr. Henrique. Ambientes coloridos, decoração lúdica e uma equipe jovem criavam uma atmosfera acolhedora para as crianças atendidas. A própria doutora Fernanda recebeu-os pessoalmente na recepção. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos curtos e práticos e olhos vivos por trás de óculos modernos. Débora, exclamou abraçando a ex-colega com genuíno afeto. Quanto tempo! Obrigada por nos receber com tanta urgência, Fernanda. Débora respondeu apresentando em seguida Maurício e Miguel. A médica cumprimentou Maurício com um aperto de mão firme e, em seguida, inclinou-se sobre Miguel, que estava no colo do pai. Olá, rapazinho. Vamos dar uma olhadinha nesses olhos lindos? Para surpresa de todos, Miguel estendeu a mãozinha.
e tocou o estetoscópio pendurado no pescoço da médica, atraído pelo brilho metálico. Bem, isso já nos diz muito, a doutora Fernanda comentou sorrindo. Vamos para a sala de exames? Os testes iniciais foram simples. Respostas pupilares a diferentes intensidades de luz, testes de segmento visual com objetos coloridos, avaliação de reflexos e uma observação detalhada da estrutura ocular com equipamentos específicos. Após quase 1 hora de exames minuciosos, a doutora Fernanda sentou-se diante de Maurício e Débora, com uma expressão séria, porém não desprovida de esperança. Vamos ser diretos, começou ela. Miguel definitivamente possui visão funcional. Não posso afirmar com precisão o quanto ele enxerga neste momento, pois a avaliação de acuidade visual em bebês é complexa, mas há resposta pupilar, segmento visual e interesse por objetos coloridos e contrastantes. Isso contradiz frontalmente o diagnóstico de cegueira total por atrofia do nervo óptico. Maurício respirou fundo, como se um peso imenso fosse retirado de seus ombros. Então os exames anteriores estavam errados? A médica ajustou os óculos pensativa. Essa é a parte intrigante. Analisei os laudos que vocês trouxeram e eles parecem tecnicamente corretos. As imagens mostram de fato uma alteração na estrutura do nervo óptico. Mas, ela fez uma pausa, há inconsistências. Que tipo de inconsistências? Débora perguntou, inclinando-se para a frente. As imagens apresentam marcadores de data e hora, mas os protocolos de aquisição são diferentes entre si, embora supostamente tenham sido realizados no mesmo equipamento. Além disso, a atrofia descrita é tão severa que seria incompatível com qualquer resposta visual, mesmo a mais básica. O que isso significa? Maurício questionou confuso. A doutora Fernanda respirou fundo antes de responder. Significa que precisamos considerar 2 possibilidades. Ou houve um erro grosseiro de interpretação, o que é difícil de acreditar considerando a experiência dos médicos envolvidos, ou ela hesitou. Ou as imagens foram deliberadamente alteradas, Débora completou, verbalizando o que a médica hesitava em dizer. É uma acusação grave, a doutora Fernanda ponderou. Mas sim, é uma possibilidade que não podemos descartar. Maurício passou as mãos pelo rosto, processando a enormidade daquela sugestão. E quanto ao colírio, trouxemos os frascos para que pudesse analisá-los. A médica examinou os frascos com atenção. Cloridrato de fenilefrina modificado, concentração 2,5%. Este é um medicamento experimental, raramente prescrito e certamente não indicado para o quadro diagnosticado em Miguel. Ela franziu o senho. E estão todos vencidos. O que este colírio faz exatamente? Maurício perguntou. Em sua formulação, padrão, a fenilefrina dilata a pupila para exames oftalmológicos. Nesta concentração modificada, é utilizada em alguns protocolos experimentais para controle de pressão intraocular em casos específicos de glaucoma congênito. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Um dos efeitos colaterais, conhecidos em bebês, é a supressão temporária de respostas visuais e motoras. Em termos simples, pode deixar a criança temporariamente menos responsiva visualmente e mais letárgica. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto todos assimilavam a implicação daquela informação. Está dizendo que este medicamento poderia estar provocando artificialmente sintomas de cegueira em Miguel? A voz de Maurício tremia, com uma mistura de raiva e incredulidade. É uma possibilidade que precisamos investigar com seriedade. A doutora Fernanda respondeu cautelosa. Recomendo fortemente que estes frascos sejam enviados para análise laboratorial independente. Enquanto isso, minha recomendação é clara. Suspendam completamente o uso do colírio e iniciem imediatamente um protocolo de estimulação visual adequado. Antes de deixarem a clínica, a médica forneceu-lhes um relatório detalhado de sua avaliação, contrastando com os diagnósticos anteriores, e um plano completo de estimulação visual para as próximas semanas. Quero ver Miguel novamente em 1 semana, instruiu. E Maurício, se pretende tomar medidas legais, o que eu apoiaria integralmente neste caso,
Sugiro que documente absolutamente tudo. Reações de Miguel, horários, comportamentos, progressos. Qualquer detalhe pode ser crucial. No caminho de volta à mansão, Maurício estava silencioso, absorto em seus pensamentos. Foi apenas quando estacionaram na entrada que ele finalmente verbalizou o que o atormentava. Por que, Débora? Por que alguém faria isso a uma criança indefesa? Qual seria o propósito? Débora ajustou Miguel em seus braços, o bebê agora dormindo tranquilamente, após a longa manhã de exames. Não sei, senhor, mas prometo que vamos descobrir. E mais importante, vamos ajudar Miguel a recuperar tudo o que lhe foi tirado. Naquela noite, enquanto Miguel dormia sob o móbile colorido que agora girava suavemente sobre seu berço, Maurício Vasconcelos iniciou o que seria uma das batalhas mais importantes de sua vida. Em seu escritório, rodeado por documentos médicos e relatórios jurídicos preliminares, ele fez uma promessa silenciosa. A verdade viria à tona e aqueles responsáveis por prejudicar seu filho enfrentariam toda a força de sua influência e recursos. A escuridão imposta a Miguel estava começando a se dissipar, revelando não apenas a luz do mundo à sua volta, mas também a sombra de um esquema que, Maurício suspeitava, poderia estender-se muito além do caso de seu filho. As semanas seguintes transformaram a mansão Vasconcelos. O que antes era um ambiente silencioso e sombrio, tornou-se um espaço de descobertas e celebrações diárias. Cada nova reação de Miguel, cada pequeno progresso era documentado e comemorado como uma vitória contra o obscurantismo que quase roubou sua infância. Seguindo as recomendações da doutora Fernanda, Débora e Maurício implementaram um programa intensivo de estimulação visual. As cortinas permaneciam abertas durante o dia, permitindo a entrada abundante de luz natural. As paredes do quarto, antes em tons neutros, foram decoradas com painéis de alto contraste, preto e branco para estimular a percepção visual básica e gradualmente incorporando cores vibrantes à medida que Miguel demonstrava responder a elas. Olhe como ele acompanha a bola vermelha, Maurício comentou durante uma sessão de brincadeiras, movendo o objeto colorido lentamente de um lado para outro. Miguel, deitado em seu tapete de atividades, seguia o movimento com os olhos arregalados e ocasionalmente esticava as mãos, tentando alcançá-lo. Débora, que documentava a cena com a câmera do celular, sorriu. Sua coordenação olho-mão está melhorando a cada dia. É incrível como ele recuperou o tempo perdido. O relatório preliminar da análise laboratorial dos frascos de colírio havia chegado, confirmando as suspeitas mais sombrias. A concentração de fenilefrina era significativamente maior que a indicada no rótulo, em níveis que poderiam facilmente causar supressão visual prolongada em um lactente. Mais perturbador ainda, foram detectadas traças de um sedativo leve, não declarado na composição original. Com essas evidências em mãos, Maurício havia iniciado um processo legal contra o Dr. Henrique Martins e a clínica oftalmológica associada. Paralelamente, solicitaram uma investigação independente sobre os exames de imagem que haviam levado ao diagnóstico inicial de Miguel. Os advogados estão otimistas, comentou ele durante o jantar, enquanto observava Miguel em seu cadeirão, agora interessado em tudo ao seu redor, especialmente nos talheres brilhantes que refletiam a luz. As evidências são contundentes, e a doutora Fernanda concordou em testemunhar sobre a inconsistência dos laudos originais. E quanto ao Dr. Ricardo Mendes, o neuroradiologista que assinou os laudos junto com o Dr. Henrique? Débora perguntou, ajudando Miguel a segurar sua colher, objeto pelo qual o bebê demonstrava fascínio particular. É onde a história fica ainda mais estranha, Maurício respondeu baixando a voz, apesar de estarem sozinhos na sala de jantar. Meus investigadores descobriram que ele deixou o país há quase 3 meses, logo após o diagnóstico de Miguel. Supostamente está fazendo um estágio prolongado em um hospital na Suíça, mas não há registros oficiais de sua atividade profissional lá. Débora franziu o senho, perturbada com a implicação. Isso parece. Fuga? Sim, pensamos o mesmo. Especialmente considerando que não é o primeiro caso. Como assim? Maurício hesitou, como se ponderasse quanto deveria revelar.
Minha equipe jurídica encontrou pelo menos 3 outros casos de crianças diagnosticadas com problemas visuais severos nos últimos 2 anos, todas tratadas pelo Dr. Henrique com protocolos experimentais semelhantes. Em 2 desses casos, as famílias eventualmente buscaram segundas opiniões e descobriram inconsistências nos diagnósticos. Meu Deus, Débora murmurou, instintivamente aproximando-se mais de Miguel. Isso sugere um padrão sistemático. Exatamente. O que nos leva a questionar: por quê? Qual seria o motivo para deliberadamente diagnosticar e medicar incorretamente crianças? A resposta a essa pergunta começou a surgir alguns dias depois, quando os investigadores de Maurício descobriram uma conexão entre o Dr. Henrique e uma empresa farmacêutica chamada BioVision Therapeutics, especializada em medicamentos oftalmológicos experimentais. O Dr. Henrique não apenas recebe financiamento dessa empresa para pesquisas clínicas, como também possui uma participação acionária significativa nela, explicou Maurício, mostrando a Débora os documentos obtidos. E adivinha qual medicamento está em fase final de aprovação pela Anvisa, com potencial para se tornar um blockbuster no tratamento de glaucoma pediátrico? O cloridrato de fenilefrina modificado, Débora concluiu, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Na mesma formulação que foi usada em Miguel. A aprovação regulatória depende de estudos clínicos demonstrando eficácia e segurança. E que melhor maneira de controlar os resultados desses estudos do que manipulando os próprios pacientes e seus diagnósticos? A indignação que Débora sentiu naquele momento foi quase física. A ideia de usar crianças inocentes como cobaias involuntárias para avançar interesses financeiros era abominável em um nível que mal conseguia processar. Essas crianças. Seus pais acreditando que eram cegas ou quase cegas. Todo o desenvolvimento perdido. Não vai ficar impune, Maurício garantiu, sua voz firme. Já acionamos as autoridades competentes. O Conselho Federal de Medicina foi notificado, assim como a Anvisa. A investigação está apenas começando, mas vai chegar ao fundo disso, custe o que custar. Enquanto o caso legal se desenvolvia nos bastidores, a rotina na mansão se concentrava na recuperação e desenvolvimento de Miguel. As visitas regulares à doutora Fernanda confirmavam o progresso constante. Sua visão, embora ainda não completamente avaliável devido à idade, mostrava todos os sinais de ser funcional e potencialmente normal com a estimulação adequada. O que estamos observando é fascinante do ponto de vista neurológico, explicou a médica durante uma consulta. O cérebro humano, especialmente em bebês, tem uma plasticidade incrível. Apesar da supressão visual prolongada causada pelo colírio, assim que o agente causador foi removido, os circuitos neurais começaram a se reorganizar e fortalecer. É como se o cérebro dele estivesse faminto por estímulos visuais e agora está absorvendo tudo com intensidade redobrada. O programa terapêutico havia sido expandido para incluir sessões com uma especialista em estimulação precoce que visitava a mansão 3 vezes por semana. Débora participava ativamente dessas sessões, aprendendo técnicas que poderia aplicar nos demais dias e, gradualmente, assumindo um papel que ia muito além de suas funções originais como funcionária da casa. Você tem um talento natural para isso, comentou a terapeuta após observar Débora conduzir uma série de exercícios de fixação visual com Miguel. Já considerou se especializar formalmente na área? A pergunta pegou Débora de surpresa. Após a perda de seu filho, havia abandonado completamente a ideia de retomar sua formação na área de saúde. Mas agora, vendo o impacto que seu conhecimento e intuição haviam tido na vida de Miguel, algo se reacendeu em seu coração. Talvez seja o momento de considerar, respondeu enquanto observava Miguel brincar com um espelho, fascinado com seu próprio reflexo, uma atividade que seria impossível para uma criança verdadeiramente cega. Naquela noite, após colocar Miguel para dormir, um processo que agora incluía um livro de figuras contrastantes e uma lanterna especial que projetava formas coloridas no teto, Débora encontrou Maurício no terraço, contemplando as luzes de São Paulo.
Ele dormiu? O empresário perguntou, oferecendo uma cadeira ao seu lado. Sim, depois de muita exploração visual. Ela respondeu com um sorriso. Ele está cada vez mais curioso. Como você soube? A pergunta veio repentinamente. Como? Percebeu o que ninguém mais, nem mesmo eu, conseguiu ver. Débora ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. Acho que foi uma combinação de fatores. Minha experiência anterior com crianças, certamente. Mas também. Ela hesitou. Quando você perde algo precioso, seus sentidos ficam mais aguçados para o valor do que outros têm. Depois que Eduardo se foi. Tornei-me mais atenta a cada expressão, cada movimento, cada possibilidade em outras crianças. Talvez tenha sido isso que me fez notar o que outros ignoraram em Miguel. Maurício assentiu lentamente. Seja qual for o motivo, serei eternamente grato. Você não apenas salvou a visão do meu filho, mas provavelmente vai ajudar a salvar muitas outras crianças quando este caso vier à tona. Como está o andamento do processo? Avançando. O Dr. Henrique foi notificado formalmente ontem. Sua defesa inicial foi patética. Alegou que estava seguindo protocolos experimentais aprovados e que os pais haviam sido devidamente informados. Temos documentos provando o contrário, é claro. Ele fez uma pausa. A parte mais difícil será nos próximos dias, quando a imprensa inevitavelmente descobrir a história. Precisamos nos preparar para o circo midiático que vai se formar. Acha que isso afetará Miguel? Vou fazer tudo ao meu alcance para protegê-lo. Contratei uma equipe de segurança adicional e instruí Regina para não permitir absolutamente ninguém na propriedade sem minha autorização expressa. Ele olhou diretamente para Débora. Isso significa que sua presença será ainda mais importante. Miguel se acostumou com você. Precisa de estabilidade no meio dessa tempestade. Estarei aqui, ela prometeu sem hesitação. Na manhã seguinte, as previsões de Maurício se confirmaram. A história havia vazado para a imprensa. E antes mesmo do café da manhã, os portões da mansão estavam cercados por repórteres e equipes de televisão. Títulos sensacionalistas já circulavam nos portais de notícias online. Herdeiro bilionário vítima de fraude médica. Esquema macabro em clínica de elite. Bebês diagnosticados falsamente como cegos. Médico dos famosos acusado de usar crianças como cobaias. Não dê atenção a isso. Maurício instruiu a equipe doméstica durante uma reunião de emergência. Ninguém fala com a imprensa, sob nenhuma circunstância. Todas as comunicações serão feitas através de nossos assessores jurídicos. Enquanto o mundo exterior fervilhava com a controvérsia dentro da mansão, Débora mantinha Miguel em sua rotina de estimulação. Naquela tarde, durante uma sessão com espelhos e objetos brilhantes, o bebê alcançou mais um marco importante. Ao ver seu reflexo no espelho, riu abertamente e pronunciou claramente Baba, sua primeira tentativa real de comunicação verbal, além dos sons guturais anteriores. Vamos filmar isso para mostrar ao seu pai, Débora comentou animada, posicionando o celular para capturar o momento. Miguel, como se entendesse, repetiu o feito com ainda mais entusiasmo, adicionando movimentos de mãos e pernas que demonstravam sua excitação. Aquele vídeo, compartilhado com Maurício enquanto ele lidava com a crise midiática em seu escritório, trouxe lágrimas aos olhos do empresário. Em meio à tempestade pública que se formava ao redor do caso, eram momentos como aquele que reafirmavam a importância da batalha que estavam travando. Por ele, Maurício murmurou para si mesmo, assistindo ao vídeo repetidamente, antes de retornar às ligações intermináveis, com advogados, autoridades e, eventualmente, outros pais que começavam a surgir com histórias assustadoramente similares sobre o Dr. Henrique Martins e seus diagnósticos questionáveis. 3 meses se passaram desde a descoberta do esquema fraudulento envolvendo o Dr. Henrique Martins. Nesse período, o caso deixou de ser apenas um escândalo midiático para se tornar um dos processos mais comentados nos círculos médicos e jurídicos do país. O que começara como a jornada pessoal de um pai em busca de justiça para seu filho transformou-se em uma cruzada mais ampla que ameaçava expor falhas sistêmicas na fiscalização de medicamentos experimentais e na ética médica. Maurício Vasconcelos,
Com seus recursos financeiros e influência, garantiu que a investigação fosse conduzida com rigor e celeridade. A cada semana, novas descobertas vinham à tona, cada uma mais perturbadora que a anterior. Encontramos mais 5 famílias, informou o Dr. Augusto Menezes, o advogado principal do caso, durante uma reunião no escritório da mansão. Todas com histórias praticamente idênticas. Bebês ou crianças pequenas, diagnosticadas com problemas visuais severos pelo Dr. Henrique, todas submetidas ao mesmo protocolo experimental com o cloridrato de fenilefrina modificado. E os resultados após a suspensão do medicamento? Maurício perguntou, enquanto ajustava a câmera que monitorava Miguel brincando no tapete próximo, agora claramente capaz de selecionar brinquedos por cor e forma. Variados, mas promissores em todos os casos. As crianças mais velhas, que ficaram mais tempo sob medicação, apresentam recuperação mais lenta, mas consistente. Os bebês, como Miguel, estão respondendo extraordinariamente bem à estimulação visual. Débora, que havia sido oficialmente incorporada ao processo como testemunha-chave, além de manter sua função expandida como cuidadora principal de Miguel, escutava atentamente a conversa enquanto supervisionava as atividades do pequeno. E quanto ao Dr. Ricardo Mendes, o radiologista? Ela perguntou, referindo-se ao médico que havia assinado os laudos junto com o Dr. Henrique. O advogado trocou um olhar significativo com Maurício antes de responder. Foi localizado na Argentina, não na Suíça como alegava. Está cooperando com as investigações em troca de redução de pena. Suas declarações são devastadoras. O que ele revelou? Débora insistiu, sentindo que havia mais nessa história do que estavam compartilhando inicialmente. Maurício suspirou profundamente. Segundo Mendes, o esquema é muito maior do que imaginávamos. Não se trata apenas do Dr. Henrique e sua clínica. Há executivos da Biovision Therapeutics diretamente envolvidos, além de possíveis conexões com membros da comissão de aprovação da Anvisa. Um esquema de corrupção para a aprovação acelerada de medicamentos? Débora concluiu horrorizada com as implicações. Exatamente. Mendes confessou que falsificou sistematicamente exames de imagem para criar evidências de patologias inexistentes ou exagerar condições reais. O objetivo era duplo: justificar tratamentos experimentais com o cloridrato de fenilefrina modificado e, posteriormente, documentar melhorias milagrosas que seriam atribuídas ao medicamento. Mas como explicavam a supressão visual evidente causada pelo colírio? Débora questionou, incapaz de compreender a lógica perversa do esquema. Aí está a parte mais sinistra, o advogado interveio. Para os pais e autoridades regulatórias, a narrativa era que os pacientes tinham condições visuais degenerativas severas. O colírio supostamente estabilizava a condição, prevenindo a piora. Qualquer supressão visual era atribuída à progressão natural da doença, que teria sido muito pior sem o tratamento. Eventualmente, após um período predeterminado, reduziam gradualmente a concentração da medicação, permitindo melhorias que eram então documentadas como recuperação milagrosa, atribuída ao medicamento. Um esquema perfeito, Maurício concluiu amargamente. Se a criança melhorasse, o mérito era do medicamento. Se piorasse, era culpa da doença inevitavelmente progressiva. Débora sentiu náuseas ao contemplar a frieza calculista por trás do plano. E os pais? Como ninguém questionou. Alguns questionaram, o advogado explicou, mas estavam lidando com médicos de prestígio, diagnósticos aparentemente respaldados por exames sofisticados e a promessa de participar de tratamentos de ponta que poderiam ajudar seus filhos. Além disso, o Dr. Henrique tinha um talento particular para selecionar famílias vulneráveis, pais desesperados, muitas vezes em situação de luto ou trauma, como foi o caso de Maurício após o acidente. Miguel, alheio à conversa sombria que ocorria a poucos metros dele, soltou uma risada alegre ao conseguir encaixar corretamente uma peça colorida em seu brinquedo. Débora e Maurício trocaram um olhar carregado de emoção. Apesar da indignação que sentiam, havia ali, na frente deles, a prova viva de que nem tudo estava perdido. A audiência preliminar está marcada para a próxima semana, o advogado informou, consultando sua agenda. A juíza Carmen Albuquerque será responsável pelo caso.
Tem uma reputação excelente e é conhecida por sua postura rigorosa em casos envolvendo fraudes na área da saúde. E quanto às outras famílias? Estarão presentes? Maurício perguntou. 3 delas confirmaram participação. As outras 2 ainda estão processando o impacto da descoberta. É compreensível. Não é fácil aceitar que você foi manipulado dessa forma e que seu filho sofreu desnecessariamente. Após a partida do advogado, Maurício juntou-se a Débora e Miguel no tapete de atividades. O bebê, agora com quase 10 meses, estava cada vez mais ativo e comunicativo. Seus olhos azuis, antes fixos e vazios, agora brilhavam com curiosidade e inteligência. Quando viu o pai aproximar-se, estendeu os braços em um pedido claro para ser pego. Ele está tão conectado, Maurício comentou, erguendo o filho nos braços. É difícil imaginar como seria se você não tivesse percebido o que estava acontecendo. Não vamos pensar nisso, Débora respondeu suavemente. O importante é que percebemos a tempo. E agora outros pais também terão a chance de recuperar o que quase foi perdido. Na manhã da audiência preliminar, a tensão na mansão era palpável. Maurício, impecavelmente vestido em um terno azul marinho, parecia estranhamente vulnerável ao despedir-se de Miguel, que ficaria sob os cuidados de Débora. Você vai se sair bem, ela assegurou-lhe, ajustando sua gravata em um gesto quase maternal. A verdade está do seu lado. O Fórum de Justiça estava cercado por repórteres e câmeras quando Maurício chegou, acompanhado de sua equipe jurídica. O caso havia capturado a atenção nacional, não apenas pelo perfil de alto padrão dos envolvidos, mas pela natureza chocante das acusações. Dentro da sala de audiências, Dr. Henrique Martins já aguardava, acompanhado de seus advogados. Seu semblante, antes confiante e autoritário, agora parecia desgastado e tenso. Quando seu olhar cruzou com o de Maurício, desviou rapidamente, incapaz de sustentar a intensidade da indignação paterna. A juíza Carmen Albuquerque, uma mulher de 60 e poucos anos, com olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina, conduziu os procedimentos com eficiência precisa. Após as apresentações formais e a leitura das acusações, começaram os depoimentos. Dr. Ricardo Mendes foi o primeiro a depor, confirmando sob juramento sua participação no esquema de falsificação de exames e diagnósticos. Seu relato meticuloso incluía datas, nomes e procedimentos específicos, criando um retrato devastador de anos de fraudes sistemáticas. Foram quantos pacientes no total, Dr. Mendes? A juíza perguntou em determinado momento. Pelo menos 17 crianças nos últimos 3 anos. Meritíssima, foi a resposta que provocou murmúrios horrorizados na sala. Os representantes da BioVision Therapeutics tentaram distanciar-se do escândalo, alegando desconhecimento das ações do Dr. Henrique. No entanto, e-mails e documentos apresentados pela acusação mostravam claramente o envolvimento de executivos de alto escalão no monitoramento e financiamento dos casos especiais do médico. Quando chegou a vez de Maurício depor, a sala estava em absoluto silêncio. Com voz firme, ele narrou os meses de desespero após o diagnóstico de Miguel, a confiança depositada no Dr. Henrique e a descoberta gradual, graças a Débora, de que seu filho havia sido vítima de uma fraude elaborada. Miguel viveu seus primeiros 7 meses em uma escuridão imposta artificialmente, concluiu com emoção contida, não apenas por um diagnóstico equivocado, mas por um medicamento deliberadamente administrado para suprimir sua capacidade visual. Tudo em nome de lucro e prestígio acadêmico. Um dos momentos mais impactantes da audiência foi o depoimento por vídeo de outras famílias afetadas. Pais e mães que, assim como Maurício, haviam vivido o desespero de acreditar que seus filhos nunca enxergariam normalmente, apenas para descobrir posteriormente que a condição havia sido induzida ou exagerada. Quando Débora foi chamada a testemunhar, sua presença discreta, mas determinada, impôs respeito imediato. Diferente dos especialistas que haviam deposto anteriormente, ela não possuía títulos acadêmicos ou credenciais impressionantes, apenas sua experiência como auxiliar de enfermagem e, mais importante, seu instinto materno aguçado pela própria perda. Senhorita Santos, começou o advogado de Maurício,
Poderia descrever para a corte como chegou à suspeita inicial sobre o estado de Miguel Vasconcelos? Com simplicidade e clareza, Débora narrou suas observações. O comportamento incomum do bebê mesmo para alguém com deficiência visual, a reação à espuma durante o banho, a descoberta do colírio vencido, as pesquisas que fez, o padrão de letargia após a medicação e reatividade conforme o efeito diminuía. O que a levou a questionar o diagnóstico quando tantos especialistas o haviam confirmado? Perguntou a juíza, genuinamente intrigada. Débora respirou fundo antes de responder. Fui contratada para ser funcionária da casa, meritíssima. Mas sou mãe antes de tudo. Perdi meu filho, Luiz Eduardo, 6 meses antes de conhecer Miguel. Essa experiência muda seu olhar. Você vê detalhes que outros podem ignorar, especialmente quando estão ofuscados por títulos e expectativas. A defesa do Dr. Henrique tentou, sem sucesso, desacreditar o testemunho de Débora, questionando sua formação e sugerindo que ela estava emocionalmente comprometida, devido à perda de seu próprio filho. A estratégia, no entanto, mostrou-se contraproducente quando Débora respondeu com dignidade. Sim, estou emocionalmente envolvida. Como qualquer ser humano ficaria ao ver uma criança inocente privada do direito básico de enxergar o mundo ao seu redor. Não preciso de diplomas pendurados na parede para reconhecer quando algo está errado com um bebê. A audiência estendeu-se por mais 2 dias, com peritos independentes confirmando a análise dos colírios adulterados e especialistas em oftalmologia pediátrica contestando a validade dos diagnósticos originais feitos pelo Dr. Henrique. Ao final, a juíza Carmen Albuquerque anunciou sua decisão. O caso seguiria para julgamento completo, com Dr. Henrique Martins, 2 executivos da BioVision Therapeutics e um membro da comissão de aprovação da Anvisa, formalmente indiciados por múltiplos crimes, incluindo fraude médica, falsificação de documentos, administração indevida de medicamentos e formação de quadrilha. Além disso, acrescentou a magistrada, determino o bloqueio imediato de todos os bens dos réus, a cassação preventiva da licença médica do Dr. Henrique Martins, enquanto o processo estiver em andamento, e a suspensão imediata de todos os estudos clínicos relacionados ao cloridrato de fenilefrina modificado. A decisão foi recebida com aplausos contidos na sala de audiência. Para Maurício, embora representasse uma vitória importante, era apenas o começo de uma batalha maior. Ao sair do fórum, enfrentando o tumulto de repórteres e câmeras, suas palavras foram diretas e ressoaram nos noticiários daquela noite. Hoje damos o primeiro passo em direção à justiça. Não apenas para Miguel, meu filho, mas para todas as crianças vítimas dessa fraude inominável. Que este caso sirva de alerta. Quando se trata da saúde de nossas crianças, não mediremos esforços para responsabilizar aqueles que abusam da confiança depositada na classe médica. De volta à mansão, encontrou Débora e Miguel no jardim, aproveitando o fim de tarde ensolarado. O bebê, sentado em uma manta colorida, manipulava com crescente destreza uma coleção de blocos de madeira, claramente selecionando-os por cor. Como foi? Débora perguntou, embora já soubesse a resposta pelas notificações que recebera em seu celular. Vencemos esta etapa, Maurício respondeu, sentando-se ao lado do filho, que imediatamente lhe ofereceu um bloco vermelho. Mas o caminho ainda é longo. O julgamento principal provavelmente levará meses. O importante é que outras crianças serão poupadas, Débora comentou, observando com carinho a interação entre pai e filho. Graças a você, Maurício acrescentou com um olhar de gratidão profunda. Sem sua percepção, seu instinto, quem sabe quanto tempo mais Miguel teria permanecido naquela escuridão artificial. Miguel, como se entendesse que estava sendo o tema da conversa, ergueu os olhos para os 2 adultos e, pela primeira vez, pronunciou claramente, Mamã. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Débora sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente, uma mistura complexa de alegria pelo progresso de Miguel e saudade de seu próprio filho, que nunca diria aquela palavra. Ele está falando mais cedo que a média, comentou, tentando manter a compostura. É um ótimo sinal de desenvolvimento cognitivo. Maurício, no entanto,
percebeu a profundidade daquele momento. Ele sabe exatamente o que está dizendo, Débora, e quem você se tornou para ele. Naquela noite, após colocar Miguel para dormir, um processo que agora incluía um livro de histórias com figuras coloridas, que o bebê observava com fascínio, Débora permitiu-se alguns momentos de reflexão solitária no jardim da mansão. As estrelas brilhavam intensamente no céu de São Paulo, visíveis mesmo com a poluição luminosa da metrópole. Você me guiou até ele, não foi, meu pequeno? Murmurou como se falasse com o filho que perdera, para que eu pudesse ajudá-lo a ver as estrelas também. 1 ano se passou desde a audiência preliminar que expôs o esquema criminoso do Dr. Henrique Martins. Nesse período, a vida na mansão Vasconcelos transformou-se completamente. O que antes era um ambiente de luto e silêncio, tornou-se um espaço de luz, cores e risos infantis. Miguel, agora com quase 1 ano e 9 meses, evoluía a passos largos. Sua visão, segundo os exames mais recentes realizados pela doutora Fernanda, estava dentro dos parâmetros normais para uma criança de sua idade. Com apenas uma leve sensibilidade à luz muito intensa, sequela mínima, considerando o que poderia ter sido perdido. O programa de estimulação visual, inicialmente intensivo e estruturado, havia sido gradualmente incorporado às brincadeiras cotidianas. Jogos de cores, contrastes, formas e profundidade faziam parte da rotina diária, transformando o aprendizado em diversão. Olha, papai! Miguel exclamou animadamente, correndo pela sala com um avião colorido na mão, seus olhos perfeitamente capazes de desviar de obstáculos no caminho. Seu vocabulário crescia diariamente, assim como sua coordenação motora e habilidades cognitivas. Todas funções que poderiam ter sido severamente comprometidas se a fraude não tivesse sido descoberta a tempo. Maurício observava o filho com uma mistura de orgulho e gratidão que nunca diminuía, não importava quantos meses passassem. Estou vendo, campeão. Que avião rápido! Débora entrou na sala carregando uma bandeja com o lanche da tarde. Sua posição na casa havia mudado drasticamente ao longo do ano. De funcionária doméstica, a cuidadora principal. E agora ocupava um papel difícil de definir. Parte da família, educadora especializada e pilar fundamental no desenvolvimento de Miguel. Hora do lanche. Piloto, chamou ela com um sorriso carinhoso. Mamãe, olha. Miguel correu até ela mostrando o avião. A palavra mamãe, inicialmente um balbucio acidental, havia se solidificado como a forma que o menino escolhera para chamá-la. Nem Maurício nem Débora haviam corrigido a escolha natural da criança. Ambos compreendiam que maternidade ia muito além dos laços biológicos. Que avião incrível, Débora respondeu, colocando a bandeja sobre a mesa de centro e abaixando-se para ficar na altura de Miguel. Vamos reabastecer o piloto com um lanchinho e depois podemos construir um aeroporto com os blocos. O que acha? O menino assentiu entusiasticamente, seus olhos azuis, tão parecidos com os da mãe biológica, brilhando com antecipação. A conexão entre Débora e Miguel era algo que fascinava todos que os viam interagir, uma sintonia natural que transcendia explicações convencionais. Durante o lanche, Maurício consultou discretamente seu telefone, onde recebera uma notificação importante. O julgamento final foi marcado para a próxima semana, anunciou em voz baixa para Débora, enquanto Miguel estava distraído com seu sanduíche cortado em formas geométricas, mais um dos jogos visuais que Débora incorporava às atividades diárias. Finalmente, ela respondeu, com um suspiro que mesclava alívio e apreensão. O caso havia se arrastado por mais tempo que o previsto, com a defesa dos acusados, utilizando todos os recursos possíveis para prolongar o processo. Dr. Augusto está confiante, Maurício continuou. As evidências são esmagadoras, e mais 2 famílias se juntaram ao processo nos últimos meses. O impacto do caso ultrapassara fronteiras nacionais, sendo citado em publicações médicas internacionais como um alerta sobre a necessidade de maior rigor na fiscalização de estudos clínicos e protocolos experimentais. A história de Miguel no bebê que viu a espuma, como alguns jornalistas o apelidaram, tornara-se emblemática de como a vigilância parental e a atenção a pequenos detalhes poderiam fazer a diferença entre uma vida de limitações e o pleno desenvolvimento.
Paralelamente ao processo criminal, Maurício havia iniciado uma fundação dedicada à conscientização sobre diagnósticos pediátricos e ao suporte a famílias de crianças com deficiências visuais reais. A Fundação Luz de Miguel, como foi batizada, já havia ajudado dezenas de famílias a obterem segundas opiniões médicas e acesso a tratamentos adequados. Naquela noite, após colocar Miguel para dormir com a habitual sessão de livros ilustrados, agora uma paixão do menino, Débora encontrou Maurício em seu escritório, revisando documentos relacionados ao caso. Nervoso com o julgamento, perguntou trazendo 2 xícaras de chá. Não pelo resultado em si, ele respondeu aceitando a xícara com gratidão, mas pela exposição. A cobertura da mídia será intensa e isso inevitavelmente afetará Miguel mesmo que tentemos protegê-lo. Débora assentiu compreensivamente. Ele é resiliente, Maurício, e ainda muito pequeno para entender completamente o que aconteceu. Quando for mais velho e compreender, verá que seu pai lutou por ele e por muitas outras crianças. Nós lutamos, ele corrigiu com um olhar significativo. Esta vitória, qualquer que seja o resultado formal do julgamento, será tão sua quanto minha. Uma semana depois, o Fórum de Justiça de São Paulo estava completamente cercado por jornalistas e equipes de televisão de todo o país. O julgamento do caso que ficara conhecido como o esquema dos olhos vendados havia capturado a imaginação pública como poucos antes. Dentro da sala de audiências, a atmosfera era solene. Dr. Henrique Martins e os demais réus ocupavam seu lugar, visivelmente abatidos após meses de exposição pública negativa e evidências acumuladas contra eles. A juíza Carmen Albuquerque, a mesma que presidira a audiência preliminar, conduziu os procedimentos com a mesma eficiência impecável. Após uma semana de depoimentos finais, confrontação de evidências e argumentações de ambos os lados, chegou o momento do veredicto. Este tribunal, começou a magistrada, ajustando os óculos com um gesto que se tornara familiar aos presentes, raramente se depara com casos que combinam, de forma tão alarmante, a violação da confiança médico-paciente, com a exploração da vulnerabilidade de crianças e famílias, em momentos de fragilidade extrema. A sala permanecia em absoluto silêncio enquanto ela continuava. As evidências apresentadas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, que os réus engajaram-se deliberadamente em um esquema coordenado para diagnosticar falsamente condições visuais em crianças, administrar medicamentos que suprimiam temporariamente suas capacidades visuais e utilizar esses casos como parte de estudos clínicos fraudulentos, visando a aprovação regulatória e posterior lucro comercial. Maurício, sentado na primeira fileira ao lado de seu advogado, mantinha-se impassível, embora sua postura revelasse a tensão acumulada de meses de batalha legal. Considerando a gravidade dos crimes, o impacto nas vidas das vítimas, crianças inocentes privadas de desenvolvimento visual crítico em seus primeiros anos de vida e a violação sistêmica de princípios éticos fundamentais da medicina, este tribunal declara todos os réus culpados de todas as acusações apresentadas. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente silenciado pelo bater do martelo da juíza. Dr. Henrique Martins é condenado a 12 anos de reclusão por fraude médica, falsificação de documentos, administração indevida de medicamentos e formação de quadrilha. Sua licença médica será permanentemente cassada e seus bens serão utilizados para indenizar as famílias afetadas. As sentenças para os demais réus foram igualmente severas. 10 anos para os executivos da Biovision Therapeutics e 8 anos para o membro corrupto da Comissão de Aprovação da Anvisa. Além disso, a empresa farmacêutica foi multada em valores recordes e proibida de realizar estudos clínicos no Brasil pelos próximos 15 anos. Por fim, concluiu a juíza, este tribunal recomenda uma revisão completa dos protocolos de aprovação de medicamentos pediátricos e uma investigação independente de todos os estudos clínicos atualmente em andamento envolvendo pacientes infantis. O caso presente revelou falhas sistêmicas que não podem ser ignoradas se desejamos proteger nossas crianças de explorações semelhantes no futuro. Ao sair do fórum,
Maurício foi cercado por repórteres ansiosos por declarações. Com dignidade e contenção, ele ofereceu apenas uma frase que seria amplamente reproduzida nos noticiários daquela noite. Hoje, a justiça enxergou o que quase passara despercebido, que cada criança merece ver o mundo com seus próprios olhos, não através das lentes distorcidas de interesses comerciais. Naquele mesmo dia, enquanto o veredicto dominava os noticiários nacionais, Débora e Miguel participavam de uma sessão especial na Fundação Luz de Miguel. Um grupo de crianças com deficiências visuais reais, algumas parcialmente cegas, outras com condições tratáveis, outras com limitações permanentes, participava de um programa inovador de estimulação multissensorial desenvolvido com base na experiência de Miguel. Veja, Miguel, este amiguinho está aprendendo a reconhecer formas pelo tato, porque seus olhinhos enxergam de um jeito diferente do seu, explicava Débora pacientemente, enquanto o menino observava, fascinado, uma criança mais velha manipulando blocos texturizados de olhos vendados. Miguel, com sua curiosidade natural, aproximou-se do outro menino e, espontaneamente, ofereceu-lhe um dos blocos coloridos que segurava. O gesto simples, de uma criança que quase perdera a visão para outra, que realmente tinha limitações visuais, emocionou os terapeutas presentes. Semanas depois, a Associação Brasileira de Apoio às Crianças com Deficiência Visual organizou uma cerimônia especial para homenagear pessoas que haviam contribuído significativamente para avanços na área. Entre os homenageados estavam médicos renomados, pesquisadores, educadores especializados e, para surpresa de muitos, Débora Santos. O auditório estava repleto quando o apresentador chamou ao palco a mulher que viu o que ninguém mais conseguiu ver, Débora Santos, cuja atenção aos detalhes e coragem para questionar autoridades salvou a visão de Miguel Vasconcelos e, indiretamente, de muitas outras crianças. Com Miguel nos braços e Maurício ao seu lado, Débora subiu ao palco para receber uma medalha simbólica. O menino, deslumbrado com as luzes do palco e a atenção, olhou diretamente para ela e, com clareza surpreendente para sua idade, pronunciou as palavras que selaram definitivamente seu vínculo. Mamãe Luz. A plateia explodiu em aplausos, muitos com lágrimas nos olhos ao testemunhar aquele momento de conexão pura. O apresentador, recuperando-se da emoção, anunciou que uma segunda medalha seria entregue, desta vez ao próprio Miguel. Por ver, explicou simplesmente, enquanto colocava uma pequena medalha de fita prateada no pescoço do menino. Na volta para casa, Miguel adormeceu no carro, exausto pelas emoções do dia, a medalha ainda pendurada em seu pescoço. Maurício e Débora trocaram um olhar carregado de significado, o tipo de olhar que dispensa palavras entre pessoas que compartilharam uma jornada transformadora. Os meses seguintes trouxeram uma série de mudanças positivas. A Fundação Luz de Miguel expandiu-se, estabelecendo parcerias com hospitais e centros de pesquisa dedicados à saúde ocular infantil. Os protocolos de aprovação de medicamentos pediátricos foram revisados e fortalecidos, com novos mecanismos de fiscalização implementados. Mais significativo ainda, os registros médicos de todas as crianças afetadas pelo esquema do Dr. Henrique foram corrigidos e tratamentos personalizados foram desenvolvidos para cada caso. Algumas, como Miguel, recuperaram-se completamente. Outras, que haviam passado mais tempo sob medicação indevida, apresentavam sequelas leves, mas todas estavam em trajetórias de melhora constante. Na mansão Vasconcelos, agora permanentemente banhada pela luz natural que antes era evitada, a rotina estabeleceu-se em torno do desenvolvimento e das descobertas diárias de Miguel. O programa caseiro de estímulos visuais continuava, mas de forma mais lúdica. Cortinas coloridas abertas todas as manhãs, jogos de sombras e luzes à tarde, espelhos e objetos brilhantes estrategicamente posicionados para capturar a atenção curiosa do menino. Maurício, transformado pela experiência, abandonara a passividade culposa que o caracterizara nos primeiros meses após o acidente. Tornara-se um pai presente e questionador, fazendo perguntas constantes, aprendendo sobre desenvolvimento infantil, documentando cada conquista de Miguel não apenas como recordação,
mas como prova viva de que atenção e amor poderiam reverter até mesmo os prognósticos mais sombrios. Débora, por sua vez, encontrara uma nova direção para sua vida. Com o incentivo de Maurício, retomara seus estudos, matriculando-se em um curso de terapia ocupacional com especialização em desenvolvimento infantil. Sua experiência com Miguel tornara-se um caso de estudo citado em artigos acadêmicos, e ela ocasionalmente era convidada para compartilhar sua história em conferências médicas, sempre enfatizando que seu maior instrumento de diagnóstico não fora conhecimento técnico, mas presença atenta e amor. A relação entre Maurício e Débora evoluíra naturalmente para algo que transcendia definições convencionais. Não eram apenas empregador e funcionária, nem apenas co-cuidadores de Miguel. Eram parceiros em uma jornada que os transformara profundamente, unidos por um vínculo forjado na adversidade e fortalecido pela vitória compartilhada. Em uma tarde ensolarada, enquanto observavam Miguel perseguir raios de luz, projetados no chão da sala, um de seus jogos favoritos, Maurício expressou o que vinha considerando há meses. Você é família agora, Débora. Para Miguel, para mim. Esta casa é sua casa se quiser que seja. Ela sorriu, compreendendo o convite implícito. Já é minha casa. Vocês dois são minha família. Miguel aproximou-se naquele momento, segurando uma colher metálica que capturava e refletia a luz, criando pequenos arco-íris na parede. Olha, mamãe, papai. Luz. Os dois adultos trocaram um olhar de entendimento profundo enquanto o menino girava, fascinado pelo brilho que ele mesmo criava. A luz que quase lhe fora roubada agora era sua companheira constante de descobertas. Na parede do quarto de Miguel, emoldurada em uma moldura simples, Maurício havia colocado uma fotografia especial. Seu filho, com olhos arregalados de encantamento, segurando um prisma de cristal contra a luz, observando as cores que se formavam. Abaixo da foto, uma inscrição simples: Miguel, que viu a espuma. Aquela frase, originalmente usada pela imprensa como uma simplificação jornalística, tornara-se um símbolo poderoso dentro da família. Uma lembrança de como um detalhe aparentemente insignificante, quando observado pelos olhos certos, pode mudar o curso de uma vida inteira. O que começara como uma história de perda, isolamento e um diagnóstico desolador, transformara-se, passo a passo, em uma jornada de descoberta, reparação e vínculos que transcendiam o convencional. Era a prova viva de que, quando removemos as gotas que embaçam nossa visão e os silêncios que paralisam nossas ações, a vida sempre encontra um caminho em direção à luz. Miguel, brincando com seus raios de luz, era o testemunho mais eloquente dessa verdade. Seus olhos, que quase ficaram condenados a uma escuridão artificial, agora não apenas viam o mundo, mas o recriavam diariamente, descobrindo maravilhas que apenas um olhar verdadeiramente livre pode encontrar. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a jornada de Miguel, Maurício e Débora tenha tocado seus corações. Uma história sobre como a atenção aos pequenos detalhes pode mudar vidas inteiras. Para mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que você encontrará clicando aqui ao lado. Se esta história despertou algo em você, não deixe de se inscrever no nosso canal e dar seu like neste vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder transformador do amor. Conte-nos nos comentários qual momento desta narrativa mais tocou seu coração. Suas palavras inspiram nossas próximas histórias.